passavam por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, aonde estamos, aonde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Nós já vimos que ele chegava no lugar, a primeira coisa que fazia, em havendo sinagoga, era visitar essas pessoas. Segundo o seu costume, foi procurá-los. Por 3 sábados, que é quase um recorde, 3 sábados consecutivos, arrazoou com eles. Vejam outra vez a palavra que evoca uma persuasão em ordem. Não era apenas um esguichar de convicções desconectas. Tem um arrazoamento. Arrazoou com eles acerca das Escrituras do Antigo Testamento. Entre judeus, numa sinagoga, a referência para se iniciar qualquer conversa sobre o Messias era a Torá e os profetas do Antigo Testamento, e era isso que Paulo fazia no ambiente judaico. Fora do ambiente judaico não havia a menor razão para ele citar as Escrituras do Antigo Testamento, porque não havia ninguém fazendo essa pergunta, e não havia essa referência. Em relação aos que eram chamados de gentios, ou seja, todos os que não eram judeus, a referência da qual ele partia era sempre a vida, os acontecimentos do cotidiano e a aplicabilidade do Evangelho naquele contexto. Mas entre judeus era assim que ele procedia. Vocês vejam como a nossa mente ficou tão religiosamente condicionada que é capaz de alguém chegar no posto 9 em Ipanema, onde ninguém está sabendo nada de Abraão, de Isaac, Jacó, nem de Moisés, nem dos profetas, mas a tentativa cristã de se comunicar com as pessoas parece que leva em consideração que o mundo inteiro é judeu, quando na realidade nunca foi assim. Paulo só usava a base de referência para falar de Jesus no ambiente judaico, tendo a Escritura, portanto, como algo que lhes era comum. Fora deste ambiente, ele partia da vida e anunciava o Evangelho, conforme, por exemplo, a gente vai ver em Atenas. Arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo, é outra palavra que nos mostra a sequência, e demonstrando, concluindo com base no que arrazoava e expunha em ordem, ele demonstrava ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse de entre os mortos, e que este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio, dizia ele. Alguns deles na sinagoga foram persuadidos, olhem outra palavra que também evoca uma resposta que não é só emocional, que tem a ver também com a conclusão, com o acachapamento das ideias anteriores e a introdução de um fator, de um valor novo na percepção deles. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos. Quem eram esses gregos piedosos? Eram aqueles que o judaísmo já tinha conseguido tornar prosélitos da fé em Moisés, nos profetas, na Torá e nos ensinos paralelos dos rabinos, e que, conquanto não fossem judeus, fossem gregos, são aqui chamados de gregos piedosos, porque eles obedeciam àquela consciência de fé religiosa que o judaísmo, então, lhes havia passado. Se diz que alguns judeus se uniram a eles e alguns desses gregos piedosos e muitas distintas mulheres de situação social, econômica e cultural de Tessalônica, que estavam presentes na sinagoga por razões diversas, do lado em que as mulheres ficam,
provavelmente acompanhando os seus próprios maridos. Os judeus, porém, agora, depois de 3 semanas de exposição de Paulo, quando essa multidão foi chegando e esse tipo de resposta foi sendo obtida por parte de Paulo, com essa variedade e diversidade de público, os judeus ficaram movidos de inveja, porque estavam aí há décadas, até séculos, e não iam a lugar nenhum. De repente, chega esse indivíduo que é considerado por muitos um subversivo, deram a ele a palavra apenas por aquilo que eu já lhes disse antes, por ser inequívoco o fato de que ele era uma criatura singular, com uma cultura singular, com conhecimentos singulares e com uma capacidade de expor absolutamente única. Então não era possível ignorá-lo. Ao mesmo tempo era um risco dizer vem e fala. Mas alguns achavam que esse risco não era tão grande e sempre a periculosidade de Paulo se provava infinitamente maior do que eles no início sempre imaginavam. De modo que agora, com essa adesão, com essa resposta que ele foi obtendo, a inveja brotou do coração deles. E aí o que fizeram? Contrataram consigo alguns homens maus dentre a malandragem, dentre a malandragem judaica de Tessalônica e também dentre a malandragem gentílica de Tessalônica. Deram uma grana e disseram, olha, vocês vão entrar no meio da reunião e vão fazer a maior confusão e vão levantar uma calúnia. E o que eles fizeram foi justamente isso. Ajuntaram-se como uma turba, alvoroçaram a cidade, que não era essa metrópole, era uma cidade grega, com cultura helênica, com relações políticas de dependência em relação ao Império Romano, e o que eles vieram como mote foi justamente alvoroçar a cidade inteira e assaltaram a casa onde Paulo estava mais frequentemente agora pregando a palavra, que é a casa de um irmão recém-convertido, vindo da sinagoga, acompanhando a Paulo não mais do que há um mês, e assaltaram a casa dele. É uma coisa interessante porque a grande maioria de nós, se estivesse abraçando algo completamente novo e desconhecido, como era a mensagem do Evangelho anunciada por Paulo, e um mês depois de estar ouvindo aquilo, acolhendo em casa, tivesse a sua casa assaltada por uma turba de malandros doidos, para criarem aquela comoção, que não era no local apenas, eles já vinham arregimentando pessoas na cidade com a gritaria e com as acusações que faziam. Entraram na casa de Jason e procuravam trazê-los para o meio do povo, trazer a Paulo e Silas para o meio da multidão. Porém, Paulo tinha saído pela porta dos fundos. Como eu disse a vocês, ele não era masoquista. Se ele fosse apanhado, ele ficava. Mas se ele tivesse a chance de um escape, saída pela direita. E ele saiu de fininho pelos fundos, já estava ficando casca grossa, experiente em apedrejamento, em prisão, em opressão, já conhecia as táticas do pessoal, e aqui nesse caso ele consegue escapar. Porém, a turba, não o encontrando, arrastaram ao pobre do Jason. Isso é que prova se o cara de fato se converteu ou não, porque um mês depois lá está ele, com a casa dele invadida, a cidade toda na porta. Paulo sai pelos fundos, provavelmente com todas as instruções de Jason e dos circunstantes e outros que o levaram, olha, por aqui você não vai ser apanhado, mas o Jason rodou. Coitado. Não encontrando a Paulo, pegaram a Jason e alguns irmãos e os levaram perante as autoridades clamando. É aqui que, em Tessalônica, que se ouve aquele grito, aquele clamor, que no meio cristão passou a ser um mote de beleza extraordinária, e de fato é.
porque vem da boca do inimigo uma das declarações mais belas sobre o significado da presença subversiva do Evangelho numa localidade, pois eles disseram: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. E é maravilhoso, porque o Evangelho é um transtorno para o bem e para o mal, como Paulo viria dizer depois, escrevendo aos Coríntios na segunda epístola. Para uns é cheiro de vida para a vida, para outros é aroma de morte para a morte. Mas ele não chega nunca neutro. Posteriormente ele viria dizer a Timóteo, alimentando-lhe a fé e exortando-o a não acovardar-se diante das circunstâncias, quando afirmou: pois todo aquele que quer viver justa e piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Por justo e piedosamente não se entenda pacata, omissa e autoprotegidamente. Justo e piedosamente, na visão de Paulo, era viver toda a intensidade do Evangelho, assumindo todas as implicações que a consciência do Evangelho produzia numa vida que não queria existir num estado de omissão contemplativa ou de confissões silenciosas e baixinhas e tímidas. Assim, se diz: esses que transtornaram o mundo chegaram até aqui, aos quais Jason hospedou. Esse era o crime do Jason. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Aí pronto. Eles disseram: meu Deus, só faltava era a gente ter um problema com César, com o Império Romano, um estado de sítio, uma invasão, ou uma privação de privilégios, ou uma falta de transferência de recursos, ou falta de ajuda, ou qualquer outro tipo de enrijecimento ou endurecimento contra nós por causa dessa situação. E aí o povo temeu. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras dessa subversão de natureza política, que era o que eles tentavam dizer que Paulo ensinava, propugnava, demandava, pedia dos que o ouviam, quando na realidade não era nada disso. Nós já vimos isso em outro contexto. Contudo, soltaram a Jason e aos demais após terem recebido deles a fiança estipulada. Jason foi com o pessoal e tiveram que pagar um bail para saírem da cadeia. Isso aqui é um cara com 1 mês de convertido, já vivendo essas implicações todas sem voltar atrás. Veja a diferença do significado do que era entender, abraçar a fé em Jesus, dessa coisa epidérmica que entre nós se propaga. Entre nós é: siga Jesus e nada vai lhe acontecer, nenhum mal lhe sobrevirá, ninguém vai o oprimir, declare com poder, afirme que você é vitorioso e superior e nada lhe alcançará. O Novo Testamento simplesmente não conhece essa falácia. Foi Jesus mesmo quem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E logo durante a noite, os irmãos aqui em Tessalônica enviaram Paulo e Silas para Bereia, caminho que nós faremos daqui a pouco e aonde pararemos. Ali chegados, outra vez, Paulo, esse santo cínico, esse bendito cara de pau, esse incorrigível apóstolo, dirigiu-se imediatamente em Bereia para a sinagoga dos judeus. Agora, a gente tem que admitir que o sujeito é carne de pescoço.
Porque, olha, é a segunda viagem missionária. Na primeira, onde ele parou em sinagoga, deu no que deu. Na segunda, onde ele chega, dá no que dá. Lá em Filipos, vocês viram o que aconteceu. Ele sai de lá para cá, não se emenda. Vai e faz a mesma coisa. Aqui é perseguido, é levado para Bereia, e a primeira coisa que ele diz é uma sinagoga ali? Opa! Vamos chegar lá que já tem gente reunida, a gente não precisa nem fazer força. Essa é sempre a primeira coisa que ele faz aonde há uma sinagoga. Ele chega primeiro ao judeu, depois ao grego. Não é isso que ele diz muitas vezes? Agora, como o judeu persegue logo, ele se entrega para os gregos com uma facilidade imensa. Mas ele cumpre o rito de dizer, conforme os profetas e conforme Jesus tinha dito, que o evangelho seria anunciado primeiro aos judeus. Lembram da Ciro Fenícia? Batendo na porta da casa onde Jesus estava, nas regiões de Tiro e de Sidom, e ele estava querendo descansar, e daquele diálogo que se dá, quando ela chega dizendo, me ajuda, minha filha está horrivelmente endemoniada, e ele disse, olha, eu não fui enviado agora, nesse momento, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a mulher vem a ele e diz, eu sei disso, Senhor, porque Jesus acrescentara, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Era um adágio popular que Jesus estava usando. Não era algo que ele tinha acabado de inventar, era o que o povo dizia. Era um dito corrente. Não se pega o pão dos filhos para primeiro servir os cachorrinhos, embora hoje em dia tenha muita gente que dá primeiro para os cachorrinhos e o que sobrar dá para os filhos. Os filhos a gente leva para o posto de saúde, o cachorrinho para o hospital de pets. Mas a humanidade não adoecida geralmente dá primeiro para os filhos e o que sobrar para os cachorrinhos. A mulher, ao ouvir isso, responde a Jesus num repente maravilhoso, dizendo, Senhor, eu sei, mas eu também sei que os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos seus donos. Esse é o transfundo dessa passagem rápida, porém extremamente significativa para o coração de Paulo, aqui em Tessalônica. Por que a gente vê que essa passagem dele por aqui teve um significado todo especial para ele? E mais do que isso, teve um significado especialíssimo para aquele povo, apesar dele só ter passado um mês com eles. Uma estada muito curta, intensa, mas Paulo sabia que as paradas dele nos lugares, com exceção de Éfeso, onde o ambiente foi outro, e Corinto, onde ele se alongou um pouco mais, ele sabia que as circunstâncias impunham e ditavam passagens rápidas. Ele não ficava para dizer, opa, aqui tem tanta gente legal, vou assumir o pastoreio dessa comunidade. Não, o mundo era a sua paróquia. O mundo era a sua sinagoga, o mundo era o lugar aonde ele tinha que estar e ele sabia que fora designado para isto. Mas por que a gente sabe do significado daquele mês intenso? Como ele sabia que o tempo era curto, ele se reunia com as pessoas todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, de casa em casa, era uma overdose de consciência do Evangelho que ele plantava no coração das pessoas, já sabendo que o tempo não seria longo em lugar nenhum. E a gente vê a força desse significado no coração de Paulo, foi uma estada que o marcou. Não se diz as razões, mas uma relação de afetuosidade extremamente diferenciada se estabelece entre ele e os de Tessalônica e vice-versa. A gente percebe isso lendo a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, cujos primeiros capítulos são todos de natureza quase que de um diário fraterno, explicando a eles como eles o haviam impactado e como ele esperava que o impacto que ele havia causado na vida deles fosse igualmente duradouro. Aqui escrevendo na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, que é uma das primeiras produções epistolares de Paulo, é aqui
para Tessalônica, ele começa dizendo: Paulo, Silvano, que é Silas, é só um outro modo de tratar a Silas, Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. E aí ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos nas nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carta não foi escrita 10 anos depois, 5 anos depois, foram mesezinhos depois. Já era possível verificar que isso tudo, que em nossos corações parece levar anos para crescer, e quando cresce, porque na maioria das pessoas não cresce nada assim, mas olha como ele define a intensidade do plantio daquela semente e da raiz que ela produziu no coração dessas pessoas. Operosidade da fé, abnegação do amor, firmeza da esperança no Senhor Jesus. Reconhecendo, irmãos amados, assim, a vossa eleição. Fica essa discussão sobre eleição, predestinação, tudo isso é bobagem quanto a ser discutido. Eleito é quem diz eu quero e continua. Quem diz eu quero e continua é um eleito do Senhor. Quem diz eu não quero e não vai, não adianta inventarem uma doutrina para ele continuar cínico no seu lugar, dizendo no dia que Deus quiser ele me alcança, porque eu tenho uma convicção de que eu sou um eleito de Deus. As coisas são muito mais práticas. Se chama de eleito, se apelida de eleito o indivíduo que creu, acolheu, prosseguiu e não voltou atrás. Esse confirma o fato de que é eleito em Deus, em Cristo Jesus. Do contrário, é apenas alguém que está se escondendo atrás de uma doutrina, de uma graça frouxa, sem compromisso, sem enraizamento na alma da pessoa. Ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente por palavrório, conquanto se use aqueles verbos arrazoar, persuadir, concluir, tudo isso ele diz, não foi isso que gerou o milagre. Isto aí foi a base, normal e natural. Mas não chegou tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Tanta convicção dele, Paulo, que não vacilava, que não dizia hoje eu não sei se eu estou sentindo alguma coisa. No coração desses homens que andavam pela fé, sentimento era um escravo da consciência. E é porque o sentimento era um escravo da consciência e porque a ousadia demonstrada enfrentando a tribulação e a dificuldade se transformava numa demonstração da profundidade, da convicção que estava sendo anunciado, é que tudo ganhava com rapidez uma intensidade e uma profundidade muito maiores. Ele prossegue e diz: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós, com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo ou arquétipo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Parece que o grande negócio de Paulo era gerar grupos humanos que se tornassem grupos arquetípicos, modelos e referências. E ele diz, e o que aconteceu em vocês se espalhou por toda a Macedônia, e se espalhou por toda a Acaia, de modo que vocês se tornaram uma câmara de eco, de propagação saudável do significado do Evangelho. E prossegue, porque de vós
repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o meu ingresso e de Silas no vosso meio, e como vós, deixando súbita e rapidamente os ídolos e os deuses, vos convertestes sem titubeio ao Deus vivo, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O interessante é que a ira vindoura é tratada como futuro, mas o verbo que Paulo usa aqui é presente contínuo. Livrou ontem, livra hoje, livrará amanhã. Ou seja o que fosse tal ira vindoura, ele diz, vocês estão cobertos em relação a isto. E é algo contínuo. Perseverem nessa consciência, porque conquanto a ira seja vindoura, o livramento é garantido já no presente. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, está dando agora para sentir que o clima, qual é o clima da história inteira? A gente estava ontem em Filipos. A história lá em Filipos vocês agora já têm na mente e no coração. E ele diz, conquanto ultrajados e maltratados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ou seja, depois de tudo que nos aconteceu lá, nós não chegamos aqui intimidados. Tudo que nos fizeram lá não nos alterou em nada. E essa perseverança, que também gera um impacto extraordinário naqueles que vão ouvindo o Evangelho, assistindo vidas que não andam claudicantes em relação àquilo que creem. Isso corrobora o testemunho da fé. Isso faz o arrazoado se tornar muito mais forte. Isso faz cada palavra ganhar peso esmagador, megatons de verdade no coração, porque o indivíduo está provando com a vida dele que seja qual seja o enfrentamento dele, ele não fugirá, porque o que ele crê suplanta qualquer que seja a dificuldade. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza. Vocês não me viram com dolo aí, nem me viram com seduções de natureza nenhuma, e nem se baseia em nenhuma forma de malandragem. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. O que a gente não encontra em Paulo é um segundo de tentativa de agradar a homens. Do contrário, o Evangelho não teria chegado onde chegou, nem como chegou, nem enfrentando todas as dificuldades que enfrentou. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nunca. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos, jamais. Deus disto é minha testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, exaltação de homens, posições e reconhecimentos, hierarquias de importância espiritual, culto egótico, jamais da nossa parte. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, um salário, alguma coisa que nos facilitasse comer e viver entre vocês, todavia, nem naquele mês e meio que passamos por aí, nos tornamos alguém que pedia esse tipo de manutenção da vossa parte.
Todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, que tem o que dar, não o que demandar. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes amados de nós. Amor é algo que cresce mutuamente, proporcionalmente ao nível de compromisso, de vínculo e de existência que as partes demonstram uns para com os outros. E quanto mais a gente tem que amar contra tudo, contra todos, contra a tribulação, contra as dificuldades, maior é o amor que cresce nesse que assim procede. E quando existe saúde receptiva por parte desses que assim são amados, maior é o aprofundamento do nível de amor no coração desses que assim recebem este amor e que acolhem essa atitude, de modo que Evangelho, poder de Deus, tem a ver com comportamento, atitude, consistência, perseverança, solidariedade. Isso é que cria raízes e espigões que não são arrancáveis no coração. E ele prossegue e diz: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a dar a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Esse por isso explica porque em tão pouco tempo vínculos tão enraizados haviam se estabelecido. Porque vos recordais, irmãos, do nosso trabalho. Ele chegou aqui, pregava o tempo todo, mas se afadigou com as próprias mãos para não depender de ninguém nem para o que comer. Vós vos lembrais do nosso trabalho e fadiga, e como dia e noite, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Como é parecido com tudo que está à nossa volta, só não enxerga quem está querendo andar entupido de idiotice, minha gente. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós, os que credes. Sabeis ainda de que maneira, como um pai a seus filhos, a cada um de vós, nós exortamos com a meiguice de um pai, com o cuidado de um pai generoso e verdadeiro, nós vos exortamos e vos consolamos e vos admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Mas a palavra que ele pregava, ele encarnava, e o exemplo dessa encarnação era o que fazia com que tudo ganhasse essa consistência profunda e acelerasse o processo de maturação na consciência daqueles que o ouviam. Outra razão ainda temos nós para incessantemente darmos graças a Deus. E lembrem-se, não é um ano depois, são alguns meses depois que a coisa já está nesse nível, nessa profundidade. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, não como a palavra de um cara inteligente, articulado, não. Vocês souberam que era a palavra de homem. A minha própria presença não gerou nenhuma confusão na mente de vocês quanto a discernirem e a separarem o que era talento humano, dom humano, do conteúdo absolutamente insofismável do Evangelho que da nossa boca procedia e que é palavra de Deus. Com efeito, esta palavra está operando eficazmente em vós, os que credes, produzindo algo que não cessa. Tanto é assim, irmãos,
que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios de Tessalônica as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos seus patrícios judeus. Ele agora diz, olha, a história mais antiga dessa consciência, que está lá na Judéia, foi perseguida muitas vezes até a morte, por causa do testemunho de Jesus, e disso ele sabia muito bem, porque fora perseguidor da igreja. Se vocês estão tendo o mesmo privilégio que eles tiveram, eles da parte dos judeus e vocês da parte dos patrícios de vocês estão se igualando ao arquétipo histórico mais vívido que a gente tem como memória diante de nós agora, diz Paulo. Os quais, naquele tempo, os judeus não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. E ele se inclui nessa perseguição, como lá em Atos 9, 23 a 29, onde ele foi perseguidor e depois perseguido. Também nos perseguiram a nós. E não agradam a Deus assim fazendo, e se tornam adversários, ou seja, Satanás, a palavra adversário é opositor, e que não é usada exclusivamente para Satanás, é usada no contexto do Velho Testamento e do Novo Testamento, muitas vezes para designar essa atitude deliberada de perseguição sistemática e adoecidamente raivosa contra alguém. Perseguiram, se tornaram adversários de todos os homens. Eu acho essa uma frase de uma delicadeza horrorosa. Delicadeza no que diz respeito a descrever um fenômeno tão brevemente, mas que cobre o escopo da prática religiosa na história. Quando a mente vai se tornando religiosa e fanática, os homens que assim se tornam vão se tornando adversários de todos os homens. Como agora aí eu vi na internet alguns fanáticos religiosos evangélicos escrevendo blasfêmias horríveis sobre a morte dos 245 na boate, lá em Santa Maria. Se estivessem na igreja, isso não teria acontecido. Só aconteceu porque estavam ouvindo música de Satanás. E coisas horrendas, eles disseram. E é o que Paulo aqui descreve. As pessoas nesse espírito se tornam satanases de todos os homens. Não tem clemência, não tem misericórdia. É isso que a gente precisa tomar cuidado, porque o que o judaísmo fazia com Paulo é aquilo, e é o mesmo espírito que se transmuda do judaísmo para o cristianismo, para as várias versões de cristianismo, para o islamismo, para qualquer fanatismo religioso, que torna os homens adversários do próximo, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que eles também sejam salvos. Ficam tentando barrar o meu caminho, não querem, não me deixam falar com ninguém mais na terra. Assim, procedendo, eles estão enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente, se assim continuarem na sua atitude de hostilidade contra a graça de Deus espalhada no mundo. Ora, nós, irmãos, orfanados é a palavra que ele usa. Um mês e meio de convívio, e ele deixa esse pessoal e se sente órfão deles, e sente que eles estão órfãos de Paulo. Assim, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo em ir ver-vos pessoalmente. O cara não se venda, né? Não basta o epístola de eu quero voltar,